Olá, bom dia a todos. Meu nome é Juliane Muraro e eu estou aqui gravando esse vídeo porque eu gostaria de contribuir um pouquinho com um tema que tem sido muito importante, né, principalmente nos dias de hoje, com a pandemia, né, do Covid-19, que é o tema ansiedade e depressão. Antes de começar a falar sobre isso, vocês que se identificarem com esse vídeo, dá o seu like, compartilha com seus amigos, alguém que necessite aí ouvir um pouquinho sobre esse tema. Na verdade, eu resolvi fazer esse vídeo porque eu tenho esse problema, né? Já tem algum tempo que eu desenvolvi um quadro de ansiedade agudo e também alguns sintomas de depressão. E isso tem afetado muito a minha vida, a minha saúde, no meu trabalho, na minha família. E eu estou aqui para compartilhar um pouquinho sobre essa experiência, né, e poder trocar com vocês, né, sugestões do que a gente pode fazer para tentar amenizar essa situação. E uma coisa importante é que, na verdade, eu sou cristã, né? E muitas pessoas às vezes pensam que os cristãos não podem sentir sintomas de ansiedade e depressão, né? Mas isso não é verdade, porque todos nós estamos debaixo do mesmo sol. Nós vivemos nesse mundo e nós estamos suscetíveis a vivenciar os problemas que afligem essa terra, seja fome, seja desemprego, seja doença, né? Então, o cristão pode sim ter crise de ansiedade, depressão. A diferença é como nós encaramos esse processo, né? E como nós podemos aí pedir a ajuda do Senhor para poder aprender, né, com essa situação. Então, antes de começar, né, eu gostaria aqui de falar um versículo muito importante que eu achei, que é em Provérbios 17, versículo 22, que fala assim: o coração alegre é como o bom remédio, mas o espírito abatido seca até os ossos. Então vem falando aqui que, na verdade, quando o espírito está abatido, o nosso corpo, a nossa alma sente, né? Então, inclusive porque a depressão, essas crises, transtorno de ansiedade, podem provocar doenças, sim, né? Desencadear outras doenças, né? Então, eu tô aqui para falar um pouquinho sobre isso com vocês, né? Na verdade, a depressão, segundo a Organização Mundial de Saúde, mais de 300 milhões de pessoas no mundo vivem com a depressão nos dias de hoje, né? E a depressão, ela é uma doença, sim, né? Ela não é uma frescura. Durante muito tempo da minha vida, eu pensava que depressão, ansiedade, até mesmo o trabalho para ir num psicólogo era frescura, era coisa que você tinha como controlar, né? Mas foi a partir do momento que eu vivenciei na pele essa situação que eu pude compreender como as pessoas se sentem com esse quadro de depressão e ansiedade, né? O primeiro sintoma eu senti em 2015, quando, por conta de excesso de trabalho, uma série de situações emocionais, eu desmaiei pela primeira vez. E a partir desse momento que eu desmaiei, eu tive outros episódios de crises aí grandes de ansiedade, né? E ainda tenho tratado, não é fácil,
é muito difícil. Tem dias que nós sentimos uma tristeza enorme dentro do coração, que não tem o que preenche aquilo, né? E tem dias que nós conseguimos aí, com a ajuda do Senhor, ter ânimo, ter força, né? Porque na verdade, se a gente for pegar na Bíblia, existem outras pessoas, né, personagens bíblicos que viveram esse quadro de depressão, de medo, de angústia. Por exemplo, a Noemi. A Noemi, ali no livro de Ruth, quando ela perdeu seu marido e perdeu seus filhos, a Bíblia fala que ela sentiu uma grande tristeza, uma angústia na alma, e para ela não tinha mais solução, né? Então, que foi um quadro depressivo, de tristeza, que foi gerado a partir do luto, né? Mas com a ajuda da Ruth, né, durante toda a trajetória ali do livro de Ruth, a gente vai vendo que no final o Senhor, ele restaurou a alegria da Noemi, né? Mas só que esse processo foi longo, não foi de um dia para o outro. De um dia para o outro ela já se sentiu feliz. Foi um processo longo, né? Elias também. Elias, quando ele sentiu medo de Jezabel, ele sentiu medo. E ele se escondeu e ficou muito tempo numa caverna, né? E com medo, angustiado, mas nem por conta disso o Senhor ficou longe dele. O Senhor não o abandonou. O Senhor o sustentou durante todo aquele tempo que ele esteve na caverna, né? E depois restaurou o ânimo de Elias, e ele pôde sair daquele lugar, né? E mais pra frente a gente vai ver que Deus concede para ele até um companheiro, que foi o Eliseu, né? Para poder ajudar, para poder ali dar ânimo e força na missão, na jornada que Elias tinha que fazer. E tem outros personagens, como o próprio rei Davi. Tem vários salmos que mostram muitos momentos onde Davi sentiu angustiado, sentiu medo, sentiu angústia por conta dos seus inimigos, tristeza, mas o tempo todo ele falava, agradecia ao Senhor, pedia ao Senhor para que restaurasse o seu ânimo, restaurasse a sua força, os livrasse do inimigo, né? Então é nesse sentido. Então a depressão, ela é realmente uma doença, e ela pode provocar, sim, várias alterações químicas no cérebro, né? E essas alterações químicas, elas podem ser provocadas, né? Consequências de talvez uma questão do próprio metabolismo da pessoa, que tem uma predisposição para ter algum quadro depressivo, mas também pode ser gerado por estresse excessivo, causado por algumas coisas, estresse no trabalho, estresse às vezes na vida amorosa, às vezes até uma crise financeira, né? Às vezes uma doença que você está vivendo ou que alguém da sua família está vivendo, né? Luto, trauma que você passou durante algum episódio da sua vida, e às vezes esse trauma não foi bem tratado e pode vir a desencadear esse quadro de depressão. Então, as causas, né, são aí bastante variadas, né? E, na verdade, assim, ansiedade é diferente de depressão, né? Ansiedade, todos nós temos ansiedade, todos. Acontece que tem algumas pessoas que o nível de ansiedade é maior, né? E quando esse nível de ansiedade atinge picos mais altos, ele pode se transformar numa crise ou num transtorno de ansiedade, né? E aí ele pode gerar uma série de consequências, sim, para o físico, para o emocional e uma série de coisas. Porque, na verdade, a própria neurociência tem estudado sobre isso, né? A neuropsicanálise. E as nossas emoções, né? Existem algumas emoções que nós às vezes cultivamos ali, né? Que são tóxicas e que liberam toxinas. E essas toxinas, elas podem sim gerar alguns problemas de saúde, quadros de desenvolver algumas doenças como cardiovasculares, né, problemas no coração, diabetes.
E não é comprovado, mas até mesmo um câncer, né, pode ter uma predisposição com relação a essa questão desses problemas emocionais, né? E quais são os sintomas para a gente saber que a gente tem esse quadro depressivo, a gente se encaixa nisso, né? Olha, os sintomas são vários, né? Na verdade, você sente um cansaço muito grande, uma falta de energia que às vezes você não tem força para poder levantar, você não, qualquer coisa te cansa facilmente, você vai fazer uma atividade e já dá falta de ar, aquele cansaço, né, essa perda de energia. Outra coisa, como essas emoções tóxicas às vezes liberam algumas coisas para o cérebro, então você tem uma lentidão mental, cognitiva, né? E eu percebo isso. Eu estudo, além do trabalho, eu faço pós-graduação e nesses tempos tem sido muito difícil conseguir manter os estudos em dia da faculdade por conta de que eu sinto uma lentidão muito maior nessa parte cognitiva. Eu tenho muita dificuldade de me concentrar em alguma coisa, de ter foco. E também sinto que hoje eu não tenho mais a mesma memória que eu tinha há determinado tempo atrás. A minha memória ficou mais lenta, né? Então eu tenho tido essas dificuldades também com relação a tomar decisões. Uma hora eu penso, eu quero fazer isso. Aí outra hora, não. Eu sinto dificuldade em tomar essas decisões. Então, fora outros sintomas que eu tenho vivido, né? Que é a questão de sentir muita dor de cabeça, de sentir uma irritação, né? A gente tem dias que a gente quer ficar trancado no nosso mundo, trancado. Eu não quero ver claridade, eu não quero ouvir barulho, eu não quero ver as pessoas, eu quero ficar no meu mundo silencioso, trancada, e deixar que tudo lá fora se exploda, né? Então, tem dias que eu sinto isso, né? Com uma tristeza que vem ali muito grande, é um sentimento de frustração, um sentimento como se você tivesse falhado, que você fosse inútil, que não tem mais jeito para você, né? Então, também sinto, a partir do momento que eu tive a primeira crise em 2015, né? Que foi com o desmaio, porque até então eu sempre tive o controle do meu corpo, sempre tive o controle, né? Mas a partir daquele momento parece que se abriu uma porta entre o mundo emocional e o meu mundo do meu corpo, né? E aí com essa porta tudo que eu vivencio de estresse, de alguma situação de estresse, de uma situação que eu não tenho controle, que eu não consigo tomar decisão, que eu me sinto frustrada, que gera esse estresse, desencadeia no meu físico. E aí pode ser que às vezes eu sinto uma situação de estresse no período da manhã, aí quando é no período da tarde eu já tô com dor de cabeça, eu já tô com aquela sensação de desmaio, como se fosse pequenos apagões, onde vai e volta, como se fosse dar aquela ausência, mas não dá, né? Palpitação no coração, né? Às vezes falta de ar, né? Tontura, muita tontura, fico tonta. Então, essas são algumas situações que a gente vive. Mas, diante de todo esse quadro, o que fazer, né? Principalmente nós que temos uma vida espiritual, uma vida com Deus, né? O que nós podemos fazer para passar por esse processo, né? E tentar minimizar esses quadros de ansiedade e depressão, né? Na verdade, a gente precisa orar, falar com Deus,
sobre essa situação que a gente está vivendo, que muitas vezes a gente não tem força para sair dela, e pedir para o Senhor para que Ele venha, né, restaurar o nosso ânimo, restaurar a nossa força, né? Também nós precisamos confiar em Deus, confiar que Ele tem o melhor, e mesmo que nós passemos por esses problemas, né, a gente tem que procurar aprender, crescer com esses problemas, né? E também uma coisa que é importante, você tem que se analisar para saber o que você pode fazer para tentar minimizar esse quadro. Se você não consegue fazer isso sozinho, você pede ajuda para um pastor, ou você vai ao psicólogo, ou você vai ao psiquiatra, porque tem algumas pessoas que precisam sim, que são quadros mais agressivos, que precisam tomar medicação, né? Eu tomo hoje uma medicação, né, que é o Venlift, mas tem pessoas que realmente precisam disso. Então você precisa se analisar para poder ver o que você vai fazer que te dá prazer, que pode aí proporcionar um alívio com relação a isso, né? Se você vê que é uma situação provocada pelo seu trabalho, né? Então, não sei, reduzir a quantidade de horas de trabalho, né? Ver uma outra possibilidade de trabalhar em um outro local, ou se você é importante você fazer exercícios físicos, é muito importante, né, você fazer esses exercícios que promovem essa liberação de hormônios que vão provocar uma sensação assim de alívio, de conforto, né? Então é muito importante. Então, isso que eu gostaria de falar para vocês hoje, né? Você que se identificou com esses sintomas, com esse quadro, né? Entre aí, eu tenho um canal no YouTube, entra no meu canal, faça algum comentário. Eu também não tenho a receita porque eu vivo isso e eu tenho tentado, né? Essa oportunidade que eu estou tendo de narrar aqui a minha experiência e de falar do que eu tenho feito, né? É uma forma também de poder compartilhar com você, e você pode compartilhar comigo sugestões, conversar, pra gente poder ver o que pode proporcionar para nós uma melhora nesse quadro, né? Então deixa aí o seu like, compartilhe o vídeo com algum amigo que necessita, algum familiar que necessita, e deixa o seu comentário, né? Que é muito importante aí para que a gente possa dar continuidade a esse trabalho em outros momentos, né? Então é isso, muito obrigada, e aí fiquem com Deus.